quais são as duas principais características que, se tu fizer uma delas, já está ótimo, já tá é um baita de um começo. A primeira delas é o acolhimento. Pessoas da geração Z, elas falam mais sobre o que elas sentem, porque ela tem mais tempo para falar sobre isso, ela tem mais tempo para sentir, né? Coisa que as outras gerações não tinham, estavam trabalhando, estavam ali no dia a dia frenético, cuidando de filho, estavam saindo de casa mais cedo, estavam tendo boletos para pagar. Então, a geração Z, por ter menos ocupações, e aqui é muito uma percepção minha, ela tem mais tempo para prestar atenção nos seus sentimentos, para investir, na verdade, porque isso é positivo. Investe tempo nisso. Então, a geração Z, ela fala mais sobre sentimentos, que é uma coisa que as nossas outras gerações não fazem. E isso é um ponto negativo. Mas quando a gente vê uma pessoa que ela fala sobre sentimento, às vezes ela fala muito sobre sentimento, às vezes a gente tende a julgar isso. A gente tende a não entender, a não buscar compreender, e sim julgar. E às vezes até de não acolher. E esse é um erro, porque essa primeira característica é o acolhimento. É você buscar entender, buscar compreender genuinamente o que aquela pessoa está te trazendo, qual que é o sentimento, por que que existe aquele sentimento, né? De onde que vem aquele sentimento, sem se tornar um psicólogo, mas de genuinamente se preocupar com aquilo que a pessoa está te trazendo, de ter um tempo de qualidade para falar sobre isso também, one-on-one de desenvolvimento, por exemplo. Então, o acolhimento, ela é a característica número 1, que eu acredito que tendo isso, tu vai atravessar algumas barreiras e vai te colocar, então, na posição de uma pessoa que gera conexão com a geração Z. E se tu gerar conexão, tu tá a um passo de gerar confiança. No momento que ela confia em ti para te trazer o que ela realmente está sentindo, tu vai conseguir perceber se aquela pessoa, por exemplo, ela pode pedir para sair amanhã, por que que de fato ela está tendo dificuldades no dia a dia dela, por que que ela não está performando tão bem, então ela vai ter essa confiança contigo. E o acolhimento é uma ferramenta essencial, ou seja, o que que eu posso fazer ativamente para aproximar o meu time de mim? Acolhimento, certo? O que que é isso então? O que que é acolhimento segundo o dicionário? Maneira de receber ou ser recebido, recepção, consideração daquilo que está sendo trazido. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa em suas várias definições uma ação de aproximação, um estar com, sentimento de estar próximo, de pertencer, estar perto de, ou seja, uma atitude de inclusão, outra palavra bastante importante, quando a gente se preocupa em fazer com que as pessoas se sintam incluídas à vontade naquele meio que elas estão. Segunda característica primordial, de novo, que se tu tiver uma delas, você já vai estar fazendo muito. Demonstrar vulnerabilidade. E aqui é um desafio, eu trabalhei como RH responsável ali por uma área de vendas, cuidando da experiência, dos processos de RH, daquela área de vendas que tinha na época 220, 24 pessoas, e tinha muita gente da geração Z. Uma coisa que eu sempre reforçava com as lideranças era demonstrar vulnerabilidade. Quando a gente demonstra, de novo, algo que a gente pode fazer para gerar engajamento, a gente demonstra vulnerabilidade, falar sobre o que você não consegue fazer, admitir, cara, isso eu não estou conseguindo fazer, isso eu não sei fazer, preciso da tua ajuda, pedir ajuda é uma maneira de demonstrar vulnerabilidade muito interessante. Quando você, se quiser também falar que não está se sentindo muito bem, isso é uma maneira de se colocar vulnerável. E sempre que você se coloca vulnerável, percebe que tu vai estar se aproximando daquele ato que a geração Z tem de falar dos seus sentimentos. Então tu vai estar, de alguma maneira, colocando aquela pessoa numa posição de segurança, numa posição de confiança, na verdade, e a geração Z tende a retribuir isso com muito peso. Então, claro que outras gerações, outros tipos de pessoas, né, elas podem ver aquilo como uma certa fraqueza, mas a geração Z, ela tem isso como uma maneira de conexão muito grande, porque ela faz isso com frequência, certo? E por mais que tu ache que tu vai ser julgado pela pessoa, demonstra vulnerabilidade porque isso é ser humano, certo? Então não tem problema nenhum quando tu demonstra, obviamente, na medida certa, no momento certo. Então, tua percepção vai te dizer que momento é esse, porém é importante fazer. Demonstre vulnerabilidade e você vai ter um time que vai se aproximar de ti,
que vai gerar confiança, que tende a gerar mais confiança, e se o time tende a gerar mais confiança contigo, esse time ele está muito provavelmente mais engajado, está comprado contigo, e é isso que a gente precisa. Ou o primeiro passo para te chegar no maior potencial possível de resultado e de performance. Então, aplica essas duas, busca saber como acolher, busca saber como demonstrar vulnerabilidade, adapta isso para a tua realidade e tu com certeza vai se aproximar de ter a melhor performance do teu time. Tu também vai performar sem isso, provavelmente, mas não vai ser o máximo potencial. Tu não vai ser uma pessoa tão boa com pessoas se tu não se preocupa em como tu te relaciona com elas. Quer dizer que elas vão deixar de performar? Não. Não quer dizer. Elas vão continuar performando. Porém, chegando ao nível de excelência, muito mais próximo do nível de excelência, se você investe em como você se conecta com essas pessoas.